vamos ouvir, então, o presidente executivo da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias de Exportadores de Carne, Roberto Perosa. Bom, boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui ao lado de tantos amigos. O Dr. Roberto Rodrigues, meu xará, tantos anos conversando, dialogando. Amigo do meu pai, do meu tio, enfim, de todos os meus tios. Enfim, eu estava comentando aqui com ele, o Dr. Roberto vai fazer esse ano 60 anos de formatura na Exalc. E meu pai formou no ano seguinte dele. Então ele falou, teu pai foi meu bicho, tal, estava me contando aqui o relacionamento dele com meu pai. Enfim, uma relação de longa data. Para mim é um orgulho enorme estar aqui ao seu lado, poder dividir com você as nossas ideias e homenageá-lo nessa noite. Queria agradecer ao deputado Itamar Borges pela brilhante sessão, pelo relançamento da SP Agro. Eu também, como o Roberto Bittencourt disse, estava lá quando nós demos início à fundação do Fórum Paulista, né, Edivaldo? Muita luta, muitas reuniões online, pelo amor de Deus, tanta conversa que, no fim, deu esses frutos maravilhosos que deram. Nos momentos de batalha que a gente pôde ter de combate aos aumentos de ICMS que o Estado previa e etc., foram muito positivos. Mal a gente sabia o tanto que seria importante a formação dessa frente, desse agrupamento de associações aqui pelo Estado de São Paulo, né? Enfim, cumprimentar o Arnaldo Jardim, em nome deles, todos os demais integrantes, o Chiquinho Matur, meu dileto amigo, o Ibiapaba Neto. Eu digo para o Ibiapaba que toda reunião que a gente vai, alguém erra o nome dele. E comigo também é muito semelhante, né? Às vezes as pessoas erram o meu sobrenome. Estava comentando com a Mônica aqui, falei, se o Itamar errar meu sobrenome, eu já nem vou falar, Mônica. Mas então, enfim, o Arnaldo, que essa liderança faz parte do time, Arnaldo. Fica, Arnaldo. Né? Estamos aqui, conte com o nosso apoio sempre. Agradecer ao Marcos, que sempre foi muito carinhoso comigo, no período que eu tive no Ministério, sempre se dispôs a ajudar. Eu instituí no Ministério, Roberto, que você criou a Secretaria, que todos os adidos agrícolas do país, para poderem ir ao exterior, antes tem que fazer uma aula com o Marco Janck. Então, isso está determinado lá, todos os adidos agora estão indo mais 20 e poucos adidos, já provavelmente fizeram a aula, entendeu? E se não fizeram, vão fazer ainda. Tem que sempre ter uma visão da geopolítica dos alimentos global para que possam chegar aos seus postos e desempenharem ao máximo para a agricultura brasileira. Mas, gente, lembrando, eu tenho que lembrar, são muitos amigos, do Alberto Amorim, do Barros Munhoz, também um grande amigo do meu pai. Muito obrigado, Barros, grandes batalhas junto. Ao Lucas, parabéns pela sua trajetória. A Mônica, eu já comentei. E ao Roberto, que é o nosso líder lá na Fiesp, ao qual eu faço parte também do COSAG. Bom, falando um pouco da carne bovina, né? A carne bovina hoje exporta para mais de 157 países. É claro que nós temos diversificação de mercados, nós não somos... claro, nós temos uma concentração na China, mas nós exportamos para muitos destinos, né? Então, o mais comum seria, vocês podem realocar esse mercado de carne, podem redirecionar o mercado de carne, mas, como bem disse o Ibiapaba, né, a abertura do mercado, a volumetria que o mercado americano demanda de carne bovina, não se acha em qualquer esquina, né? Então, nós temos que aprender a conviver com essa dita trumpulência, né, que a turma está dizendo aí, que são esses momentos turbulentos sob a presidência do presidente Trump. E o Brasil vinha muito bem. No ano passado, nós tínhamos exportado já mais de 200 mil toneladas para os Estados Unidos. E esse ano, os Estados Unidos vive o seu menor ciclo pecuário, né? Os Estados Unidos geralmente tem um rebanho em torno de 100 milhões de animais. E esse ano, o ano passado já caiu um pouco, mas esse ano está no menor nível nos últimos 75 anos. Então, hoje está em torno de 80 milhões de animais, né? Isso faz com que os Estados Unidos demande muita carne, importe muita carne, e os Estados Unidos vinha importando muita carne do Brasil. Por quê? Porque a carne do Brasil é uma carne sustentável, de grande qualidade, e mais do que tudo isso, ela é complementar ao mercado americano. O mercado americano tem uma produção em que tem uma carne mais, vamos dizer, entremeada, com mais gordura, para o seu consumo, e a carne brasileira é uma carne mais magra, né?
mais lean, como a gente costuma dizer, e essa carne complementa a composição da indústria processadora de carne americana, né? Então, para fazer o hambúrguer americano, se usa uma parte de carne americana e se utilizava uma parte de carne brasileira para chegar ao hambúrguer perfeito. Lembrando que nos Estados Unidos, diferente de muitos outros países ao redor do mundo, 65%, escutem bem esse número, 65% do consumo de carne bovina nos Estados Unidos é através de hambúrguer, né? Não é o steak, não é o hambúrguer, não é a almôndega, é o hambúrguer. Então, veja como é forte a cultura do hambúrguer no mercado americano e como tem impacto na sua economia, né? Hoje mesmo eu estava falando com empresas americanas e o preço da carne nos Estados Unidos não para de subir, né? É claro que há um teto para isso, porque não adianta subir sempre que a carne sobe, porque o consumidor não consegue pagar o preço conforme vai sendo repassado o preço. Então, chega num momento em que o consumidor simplesmente para de consumir, né? Isso já está gerando um certo caos e pressão das empresas americanas sobre o governo americano, né? Nós temos tido notícia de que várias empresas, redes de fast food, têm falado com o presidente Trump sobre essa situação. E nós temos dialogado também através da Associação de Importadores de Carne dos Estados Unidos, através das empresas brasileiras que lá atuam, da JBS, do Marfrig, né, que tem operação própria dentro dos Estados Unidos, para que a gente possa fazer essa interlocução com o governo, mas também com o Congresso americano, explicando os benefícios que a carne brasileira leva ao mercado americano, né? Faz parte do blend, faz parte de um controle inflacionário, garante o acesso da classe média baixa à carne bovina, né, que é uma proteína essencial para a subsistência humana e que também é muito cultural nos Estados Unidos. Então, nós temos tido esses diversos diálogos. Por outro lado, o governo brasileiro, nós louvamos a iniciativa do governo brasileiro, mas até o momento não tem tido êxito, infelizmente, né? Então, nós temos participado de todas as reuniões que estão sendo chamados, convocados, colocando o problema da carne brasileira, lembrando que a pecuária é altamente capilarizada no Brasil. Nós temos a pecuária de corte em mais de 5.000 municípios no Brasil, né? Então, todo município, inclusive São Paulo, também tem pecuária, e a gente não consegue achar um outro destino, como os Estados Unidos era, o segundo maior mercado brasileiro, com essa concentração de demanda e com essa, vamos dizer assim, rentabilidade na questão do preço, por conta do momento que os Estados Unidos vivencia de falta de carne. Bom, o fato é que o Brasil é um grande exportador. Nós, nesse mês de julho, atingimos um recorde histórico de exportação de carne bovina. Exportamos mais de 313 mil toneladas de carne bovina, um pouco em antecipação ao que as pessoas estavam imaginando com relação aos Estados Unidos, mas realmente é um recorde. Nós temos num crescente de cerca de entre 13% e 14% do volume de exportação, em referência ao ano passado, que já foi o ano em que nós batemos todos os recordes de exportação de carne bovina brasileira. Então, a previsão de que faltariam animais, etc., não se confirmou, e nós continuamos em ritmo crescente para as exportações. E eu acho que é um setor que é a cara do Brasil, né? Onde nós vamos, todo mundo fala do café, claro, mas também da carne brasileira, né? Que é amplamente difundida, que gera mais de 7 milhões de empregos em toda a sua cadeia no Brasil, né? E que não pode ser deixado de lado em um momento de negociação. Nós estamos pedindo e solicitando muito ao governo brasileiro que continue e intensifique as negociações, talvez fazendo negociações por setores até atingir todo o escopo que deseja atingir, mas iniciando por aqueles em que os Estados Unidos entenda como mais essencial nesse momento, né, para que não haja uma negociação em bloco, e sim por setores, para que a gente possa atingir os objetivos mais facilmente. É muito difícil negociar em bloco com os Estados Unidos. Eu estive à frente das negociações do Brasil com os Estados Unidos durante 2 anos. Sei muito bem o que eles querem, né? E sei o que o Brasil pode oferecer. Mas as coisas mudaram porque entraram componentes políticos
nessas negociações, não são somente comerciais, né? A gente espera que esses componentes políticos sejam direcionados às questões políticas, aos agentes políticos, e não ao setor produtivo brasileiro, que tanto faz pelo agro, que tanto faz pela geração de emprego, que tanto faz pelo desenvolvimento do interior do nosso país, que é onde está o nosso agro. Então, eu acredito ainda em uma saída negocial, né? Não há outra saída para nós acreditamos na saída negocial, estamos nos articulando com as nossas contrapartes nos Estados Unidos, que importam a carne bovina, estamos articulando com as empresas brasileiras que lá atuam, para que a gente possa ter acesso ao Congresso americano, ao Executivo americano, e a gente possa, em breve, ter de volta a carne brasileira sendo exportada aos Estados Unidos. Eu lembro a todos que, no ano passado, o Brasil exportou 220 mil toneladas, com uma tarifa praticamente de 26,4% já. Não é que nós tínhamos isenção, nós já éramos tarifados em 26,4%. Nós tínhamos uma pequena cota em que o Brasil participava com outros 10 países, mas essa cota se exauria no dia 10 de janeiro. Então, tudo que foi exportado do dia 10 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2024 já pagou essa tarifa de 26,4%, né? E agora, nós fomos surpreendidos com essa tarifa inicial de 10%, acrescida aos 26,4%, né? Porque, obviamente, a cota se exauriu na primeira semana de janeiro, esse ano, e nós estávamos pagando 36,4%, e mesmo assim ainda conseguindo alguma competitividade. Quando há a troca desses 10% pelos 50%, fica praticamente inviável, levando a nossa tarifa a 76,4%. Nós estamos mais caro do que a carne da Austrália, mais caro do que a carne do Canadá, que são países que têm um outro tipo de carne, que são a carne que compete na gôndola do supermercado, que não é a carne brasileira que vai para os Estados Unidos. A carne brasileira que vai para os Estados Unidos, basicamente, é o dianteiro do boi, são recortes do dianteiro, que vão exatamente para fazer o hambúrguer lá americano, né? Essa carne tem um baixo potencial de consumo no Brasil. Muita gente me pergunta, dá para a gente internalizar essa carne? Claro que dá para a gente internalizar essa carne, mas não dá para internalizar tudo. O brasileiro não tem o costume, claro, né, salvo algumas exceções, de comer carne moída todo dia, né? A gente come o bife aqui no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, se consome o hambúrguer, que é a nossa carne moída. Então, não dá para internalizar tudo e não há um destino que requeira essa demanda. Então, é claro, essa carne fica aqui, afeta a pecuária, afeta o preço da arroba do boi. Muitos aqui são pecuaristas, sabem do que eu estou dizendo. O boi teve uma queda com o anúncio do tarifaço, deu uma pequena reagida agora com a alta demanda que teve da China nesse mês, mas não é uma coisa segura para os próximos meses se a gente não retomar esse mercado. Então, mas o pessoal fala, mas os Estados Unidos é cerca de 12% da nossa destinação. Sim, cerca de 12% da nossa destinação de recortes que a gente não tem onde colocar no mundo. Então, se a gente não atingir esses 12% nos Estados Unidos, nós vamos ter que internalizar essa carne com depredação do preço interno, né? Depreciação do preço interno, o que é muito ruim. Então, nós estamos seguindo na luta para que a gente retome esse mercado exportador, que é tão importante para o setor, e que a gente possa, em breve, estar aqui comemorando novamente essas exportações para um mercado que é altamente rentável e que traz rentabilidade para toda a cadeia, para a cadeia frigorífica, mas para a cadeia dos pecuaristas também, enfim, para todos os elos que estão envolvidos nessa cadeia tão importante para o Brasil. Bom, mais uma vez, Itamar, muito obrigado pelo convite, parabenizar meu xará aqui, parabenizar o nosso professor Marco Janck e deixar um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.